Fala, jovens! Vamos falar agora da SPEC, né? Finalmente a gente tem a movimentação que a gente analisou há um mês atrás. Desde um mês que a gente pegou aquela primeira oportunidade de teste, né? Que aconteceu nesse fundinho. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Nesse fundinho que aconteceu aqui, que a gente pegou aquela compra, fez uma parcial, depois pegou um take cheio. E agora aconteceu a segunda movimentação, que foi a que demorou mais, que a gente ficou aqui 2 semanas acompanhando. E eu comentei exatamente o que ia acontecer. E pelo contrário, ela fez até mais do que eu esperava. Ela conseguiu buscar lá, bater hoje na casa dos 17, se eu não me engano, dos 18 e 20, né? Batemos 18 e 20 hoje na SPEC. Então a gente teve uma movimentação muito absurda. E agora vamos fazer uma análise do que está acontecendo. Bacana? Vamos lá. A SPEC está trabalhando acima do último topo que a gente tem, né? A única referência, o máximo dela aqui, estava no 15,77. Ou seja, a gente agora não tem mais referência de pontos de venda, a gente não tem mais informações, a gente tem que trabalhar só com probabilidades, trabalhar com projeções. Se a gente pegar um comportamento base da SPEC, né, que no caso seriam essas movimentações mais fortes antes das correções, a gente teve uma movimentação próxima aqui de 93%, né, basicamente. A gente agora pode ter uma movimentação tão parecida, teria, né, no caso, uma movimentação parecida, próxima a 90 e poucos por cento também. E foi o que aconteceu. A gente bateu 90 e... bateu 103, né, 103. Se ela fosse replicar, seria os 93%, que no caso é que está um pouquinho acima do fechamento que ela está agora. Que era o alvo, acima do alvo geral que eu comentei, era um ponto, eu comentei até do 15, né, se não me engano foi do 15 que eu tinha marcado como ponto importante, justamente porque em novas pernadas é muito difícil acontecer isso de vir uma movimentação muito maior em questão de percentual do que as anteriores. Pensando em movimentação, agora falando mais coisa gráfica, né, o que era esperado acontecer da movimentação era esta variação aqui, ó, a partir do momento que ela saísse da acumulação, né, que é quase onde é que ela está batendo aqui. Como não foi o que aconteceu, como ela ultrapassou muito, está muito fora da curva, agora eu não faria nenhuma compra, obviamente, porque o preço está muito caro, está muito esticado. É possível acontecer sim uma correção a partir disso, porém, é muito improvável ela voltar abaixo do preço que foi negociado aqui agora. Por quê? Principalmente pela quantidade de volume que foi alocado para fazer essa movimentação aqui, tá vendo? Ela passou bastante tempo trabalhando com uma base de preço por volta desse ponto aqui, justamente porque foi um ponto onde bastante pessoas compraram. O preço médio de muitas pessoas foram ali por volta dos 7 dólares a 8 dólares. E né, quando ele voltou, ele ficou trabalhando, acumulando. Muita gente ali desesperada, vendendo, e do nada já voltava a gente comprando também. Então, essa base de preço é um preço muito importante. Só que eu colocaria ela como um extremo. Eu colocaria ela como um ponto extremo. Não acreditaria nela aqui como uma movimentação... um ponto muito base ali para a gente poder comprar. Eu acho muito difícil chegar lá. Se chegar, maravilhoso. Se chegar, maravilhoso, porque vai ser um teste importante aqui para a gente poder dar continuidade a essa movimentação e aí sim ter uma ótima oportunidade de novo poder comprar antes do movimento maior. Bacana? Vamos agora, né, pensar aqui de uma forma um pouco mais tranquila, para você poder entender o que eu estou falando. Deixa eu botar aqui no diário, né? Estamos aqui no diário. Vamos entender aqui, a característica desse ativo até o momento, desde o momento que ele saiu aqui, que foi em maio, basicamente são de correções lentas, né? Demoram ali em média, deixa eu ver, em média ali 10 dias, por aí, foi a mesma coisa aqui, ó, 10 dias de correção, depois aqui a gente teve uma correção um pouquinho maior, né, que travou na base de preço ali com 15 dias, e agora a gente teve de novo, nessa movimentação principal, desde o teste geral, uma correção aqui de 10 dias, basicamente. Então, é uma movimentação mais lenta, uma movimentação um pouco mais tranquila. A gente não tem, assim, casos igual aqui, né, logo de início, que dessas pancadas, depois brigou outra pancada e depois foi embora. O que eu imagino que pode acontecer? Ele pode replicar essa movimentação que está acontecendo aqui, né, das duas passadas. Vamos colocar um acréscimo um pouco maior, justamente porque agora o movimento foi um pouco maior também. Né? Essa aqui foi um movimento maior, essa aqui já foi menor, essa aqui já foi um pouquinho menor, e essa aqui já foi praticamente na proporção maior, que foi o ponto principal. Né? Como tem bastante volume, eu acredito na correção próxima a 13, tá? O 13 aqui seria um ponto importante. Só que, se a gente jogar isso aqui no 1 hora, deixa eu botar para cá. Se eu colocar isso aqui numa hora, a gente pode encontrar outras bases de preço. Né? Essa aqui foi o ponto-alvo dele. Aqui. Esse aqui foi o ponto-alvo dele, no 4 horas, quer dizer, deixa eu botar para 1 hora, desculpa. Aqui. Esse aqui foi o ponto de base dele. A gente consegue observar dentro dessa movimentação
uma trava muito importante aqui, onde a gente teve volume tanto quando ele chegou, né, de pessoas aí tentando zerar suas posições, e logo em seguida, 2 horas depois, começou agora a entrar volume pra caramba, fazendo aqui uma base de preço nessa faixa aqui dos 13,50, né, entre os 13 e 13,50. Depois que aconteceu essa enxurrada aqui, que aconteceu a injeção de volume maior. Ou seja, a gente tem 2 pontos importantes de base de preço durante essa pernada atual, que é o que a gente pode trabalhar por enquanto, que é ali entre 13, né, 13 a 13,50, essa vai ser a nossa base extremamente importante aqui. E a gente pode ter uma outra base de preço, pensando na movimentação um pouco maior, né, caso aconteça uma liquidação em massa aqui, ali por volta dos 11,50, 11,50 a 12, tá? Então, o preço que eu sinceramente acredito que ela pode fazer algum tipo de correção é por volta dos 13. O 13 é um preço muito importante aqui pra gente. Então, o 13, de novo, 13 é um ponto extremamente importante. Eu vou deixar marcado aqui de novo, né, pra gente poder ter sempre essa referência quando eu fizer novos vídeos. O 13 vai ser um ponto importante, entre 13 a 13,50. Essa faixa aqui, 13, vai, 13,70, essa faixa aqui, ó. Deixa eu desenhar mais ou menos essa faixa aqui. E outra base de preço extremamente importante vai ser aqui, ó, nessa faixa daqui, da última região que ele deixou aqui, dos 11 e pouco, 12, por aí. Tá. Então, esses aqui são os 3 pontos. Bruno, mas aqui, essa base que você marcou, que ela ficou travando, depois foi embora, é importante? Também, né? Vamos apagar essa projeção. Também, só que é aquele problema, né? Quando a gente tem correções, normalmente as correções acabam tendo algum tipo de liquidação, principalmente depois da movimentação deste tamanho, absurdo. E aí o que a gente espera que aconteça? Que aconteça um movimento assim, ó. Deixa eu diminuir aqui a ferramenta, rapidão. Aqui, ó, a gente imagina que aconteça uma movimentação assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Onde o preço faça isso, faça uma movimentaçãozinha, talvez até acumule, chegue aqui, comece a brigar de novo, e aqui a gente tem agora uma nova movimentação de alta, né? Mesmo que isso aconteça de uma forma até um pouco mais lenta ali e tal, a ideia é que ela faça uma base de preço por aqui, e aqui a gente consiga fazer uma nova compra, ou aqui, uma nova compra de forma tranquila, né? Dica importante, todo mundo que está posicionado na SPEC desde um preço médio muito barato, né? Teve gente que mandou mensagem para mim que estava posicionado a 5, sabe? É absurdo. Gente que estava a 8, a 7, então todo mundo que está posicionado nessa faixa de preço, principalmente quando eu mandei a call, sobre os 9, 9,50, 10 naquela faixa, muita gente encarou a operação aqui. Muita gente está bem posicionada aqui abaixo desse fundo. Ou seja, você não tem risco, né? Você já está bastante positivo. O que é que eu recomendo que você faça caso esteja fazendo day trade, tá? Day trade, pessoal. Realiza parte do financeiro, realiza parte aqui, aproveita que o movimento está bacana e fique capitalizado, né? Não saia da sua posição geral, não saia completa, porque você está num preço muito bom trabalhando nessa faixa aqui. Caso aconteça uma liquidação geral, as pessoas comecem a fazer esse movimento que a gente está conversando aqui, esse capital pequeno, mesmo que seja pequeno que você tem aqui, pode ser o suficiente para você pegar um ótimo preço médio a partir daqui de novo e ir montando uma posição, mantendo a sua principal no melhor ponto, tá? Porque onde que a maioria acaba errando, né? Que foi o que aconteceu bastante agora nessa semana, quando começou a movimentação. O pessoal saiu comprando de qualquer jeito e conseguiu ter resultado. Só que aí, quando chegou nessa fase, né, que ele começou uma acumulação absurda, as pessoas começaram a zerar suas posições com medo. Não, é porque pode cair mais, eu vou zerar, não sei o quê. Você só zera em ativos, principalmente ativos assim que nem SPEC, que tem um potencial, que realmente tem injeção de grana no mercado. Olha a diferença da liquidez que tinha aqui antes para a quantidade de liquidez que tem agora. Você só perde grana quando o ativo não está a seu favor. Como é, Bruno? Mas aí ele não estava. Estava sim. O ativo o tempo inteiro, ele só deu sinais de compra, ele não deu sinal de vendas, né? Só deu, na verdade, um só em day trade, mas não era foco do ativo. O foco desse ativo sempre foi indícios de compra, né? Então, o tempo inteiro foi compra. Quem estava bem posicionado, estava com a margem de liquidação lá no talo. Você pode ver, todo mundo que estava bem posicionado, que nem eu comentei, bem abaixo ali dos 8, cara, só falou, agora é de comprar. E foi aí que fez essa pancada de volta aqui, né? Bruno, você acha que vai continuar subindo? Sinceramente, eu não tenho como te falar isso. Eu não tenho como afirmar que, cara, eu acho que realmente vai e tal. Por quê? Porque isso daqui é quase novidade dentro desse ativo, né? Tem probabilidade? Tem probabilidade. Bastante probabilidade. Só que se você comparar a liquidez, né? Deixa eu pegar aqui o time.
aqui no diário, a liquidez que foi injetada agora foi praticamente ali, sei lá, 60%, 70% do que quando começou a coisa toda aqui. E isso é um ótimo sinal, um ótimo indício de que o ativo pode sim continuar a movimentação e continuar tendo interesse das pessoas, principalmente por causa da base do que é a SPEC, né, dos fundamentos base dela, do que é o projeto. Então sim, eu vou continuar posicionado na SPEC, tá? Eu tô comprado, porra, que o negócio do lugar. Você entendeu? Porque eu ainda tô comprado, eu continuo na posição, eu não vou zerar minha posição em day trade, eu também tenho uma posição spot nela, tá tudo organizado. E eu realmente acredito aqui que se ela fizer essa movimentação que eu estou esperando aqui, eu vou fazer uma compra, tá? Se ela fizer a movimentação e liquidar aqui. Se você faz parte da comunidade, eu vou avisar isso dentro da comunidade. Essa aqui, pensa como se essa aqui fosse uma operação também na comunidade. Então, eu vou avisar muito sobre ela lá dentro. Se ela chegar num preço interessante e começar a dar nossos gatilhos lá de entrada, eu vou bater compra, eu vou avisar vocês e eu vou aumentar meu preço médio. Porque se ela fizer uma outra movimentação como essa, após uma possível correção, imagina, a gente pode ter uma valorização aqui de pelo menos 90%, 80%, 90%. A partir do preço de compra, obviamente. 80%, 90%. Isso a gente normalmente vai estar alavancado legal, porque o espaço aqui para poder corrigir é bastante, né? É interessante. Então dá pra gente estar alavancado e a gente consegue ter um puta retorno que nem aconteceu agora dessa vez aqui, tá? Eu recebi feedback hoje de pessoas que pegaram lá, que estavam alavancadas em 5x, 6x, 10x. Então todo mundo fez bastante grana nessa subida aqui da SPEC. Bacana? Fica o convite para você. Se você não fizer parte da comunidade, eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo. Dentro da comunidade eu passo basicamente, eu ensino tudo que eu faço, dou acesso a todas as ferramentas que eu uso, explicando passo a passo. E eu falo sobre as minhas operações que eu vou fazer no decorrer das semanas, dos dias, eu vou sempre avisando e passando pro pessoal, tá? Operações em day trade e swing trade. Bacana? Então é isso. Espero que tenha dado uma luz para o pessoal que estava preocupado em relação à SPEC. É isso aqui que aconteceu. A gente de novo acertou mais uma análise e espero que ela faça sim uma correção para a gente poder comprar mais e ver o negócio andando um pouquinho mais. Bacana? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí.